aquele episódio que aconteceu com o Sacramento lá em Campo Grande. Qual foi? O que tu avaliou sobre isso? O que chegou para você? Óbvio, gente, assim, a gente não estava na delegacia, a gente não estava lá no local, nós não sabemos profundamente as duas versões. Não conversei, por exemplo, com o Sacramento. A galera está perguntando, porque sabe que o Sacramento é uma pessoa que está ou esteve em todos os podcasts até aqui. Aqui ele já veio, já foi lá no Fala Glauber, já foi no Fala Tropa, já foi lá no Papo Reto, ele já foi a todos os podcasts. Então é natural que as pessoas perguntem, mas é bom que as pessoas saibam que eu não falei com ele, não falei com as pessoas do outro lado, tudo que eu sei veio através da mídia, tá? Então, o que acontece, ô Brito? O que eu fiquei ciente? Que o filho dele parece que estava brincando numa praça. Neto dele, né? Ó, pra tu ver como é que é as coisas. Mas eu fiquei sabendo, vou te contar o que eu fiquei sabendo e você vai me corrigindo aí. O pessoal aí do chat, que tiver informações que eu esteja falando errado, por favor, corrija. Que o filho dele, o neto dele, né, tava brincando numa praça e aí outro garoto entraram numa briga e ele se meteu na briga e deu um saculejo no garoto que bateu no neto dele. No adolescente. Começou pelo que eu soube. Ele estava com os dois netos dele numa praça, assistindo o Jogo do Brasil. Teve uma briga de crianças e no meio disso entrou um adolescente. E ele teria segurado esse adolescente pelo braço e estava ali discutindo com o adolescente, perguntando cadê o pai dele. Nesse momento, surgem dois homens, que seria, salvo engano, o pai do garoto e um amigo do pai. Esse amigo do pai foi a pessoa que foi baleada pelo Sacramento. Então, duas situações que são importantes, né, cara? A gente tem que analisar as coisas. Diz que teve um cara que pulou no pescoço dele, deu uma gravata nele e ele deu uma coronhada nesse cara. E a informação que eu tive é que as coisas aconteceram e depois, logo depois, esse pai com um cara foi lá tirar satisfação com o Sacramento, entendeu, irmão? Uhum. Então as coisas não foram concomitantes, não. Por quê? Porque é muito certo a gente começar a discutir a coisa quando está acontecendo o fato. E é lógico que a primeiro momento eu pensei logo o seguinte: caraca, mano, o Sacramento fez uma cagada do cacete, uma vacilação do cacete, fez merda, porque ele meteu a mão e atirou no cara. Aí eu comecei a raciocinar as coisas, tá? Me diz vocês até que vocês são policiais civis, são mais investigativos do que eu, mas eu fiz a minha investigação, como todo mundo aí que tá em casa faz a sua análise, né? Presta atenção. Se ele meteu a mão, tá com a arma na mão, o cara pulou no pescoço dele pra dar um gogó nele, ele com a arma na mão, ele deu com a arma na cara de um e o outro que veio, ele atirou no cara que veio atacar ele. Se ele quisesse, matava os dois. Matou, atirou num. Deu um tiro na cara e um tiro, sei lá, no abdômen, ou coisa parecida. Então a gente tem que analisar um pouco esse cenário. Por que isso, gente? Porque todo mundo quer meter a porrada, porque o Sacramento teve os dois episódios parecidos disso. Já com discussões, aonde ele se destemperou, perdeu a cabeça, meteu a mão na arma, matou um cara. E inclusive, ele saiu na legítima defesa, uma delas, né? Foi na região dos Lagos. Cabo Frio, O cara isso aí. Discutiu com o cara foi lá, a polícia foi lá armado na casa dele, ele trocou o tiro, o cara e matou. E se o cara foi armado na casa dele, beleza. O que eu reclamo é o seguinte, gente. Se ele mete a mão e vai na direção dos caras para desenrolar uma situação da criança, porrada nele.
Se um adolescente entrou na briga das crianças e ele segurou o adolescente pro braço, perguntou dos pais dele, ele não fez nada demais, pô. Eu faria isso. Peraí, meu irmão. Ô, garotão, se mete não, meu filho tem 10 anos, porra. Isso aí você faria, porra. Até então. Até porque às vezes você vai falar com o adolescente, ele não vai te respeitar. Ainda mais hoje. Agora, depois que aconteceu os fatos, o cara deu um gogó nele, porra. O cara veio e pulou no pescoço dele. A coronhada que ele deu no cara, porque o cara estava agarrado no pescoço dele. Isso, gente, são as informações que chegaram até a mim. E você, Brito, vocês aí de casa, se tiver informações novas, por favor, taca aí que eu vou ler quando eu acabar de falar. Mas sem problema nenhum. Pra gente chegar a uma análise como vocês querem que a gente chegue, certo, Brito? Sim. Quando eu recebi também essa notícia, veio através do Instagram, primeiramente, e também o público começou a me mandar muito, eu tive a primeira impressão que você. Eu pensei assim, caraca, meu irmão, Sacramento se meteu na maior cagada. E liguei pro Rafael, falei, viu aí essa situação do Sacramento, não foi? Liguei pro Rafael, viu essa situação do Sacramento? E aí, até então eu não sabia nem o que tinha desenrolado, depois eu soube que ele foi à delegacia, se apresentou espontaneamente, prestou esclarecimento pro delegado, apresentou mais algumas testemunhas, o delegado optou por não lavrar prisão em flagrante. Não sei o que o delegado fundamentou para não fazer isso, não sei se foi uma legítima defesa, não sei se foi pela apresentação espontânea, são todos fatores que corroboram para uma não prisão em flagrante. Não tive oportunidade de falar com o Sacramento ainda, mas percebo no Sacramento uma pessoa que sempre que tive que falar com ele, foi uma pessoa equilibrada. No passado, eu já conduzi uma investigação que apontava para o número de telefone, que em princípio seria do Sacramento. Eu intimo o Sacramento. Foi assim, a primeira vez que eu tive com o Sacramento pessoalmente, as pessoas não sabem, foi assim. Eu estava conduzindo uma investigação em que vinculava um número de telefone. Eu apurei esse telefone. Eu vou deixar você continuar. É porque eu fui ler aqui para ver se tinha alguma informação nova. Aí tem um amigo aqui que colocou assim, para de inventar, Batata. Não existiu gravado. Eu não estou inventando nada. Existe informação. Se você entrar lá no Instagram e tudo mais, tá, meu amigão? Sem problema nenhum, eu não estou inventando nada. Eu não estou puxando sardinha nem pro Sacramento, ou deixando de puxar. Até porque eu vou tomar meu posicionamento de acordo com onde que a gente pode chegar aqui. E informações que vocês vierem aqui e coloquem no chat aí, pô. Taca fogo, galera. Coloca, vão participar, porra. Ora, bolas, eu não tava lá. Um cara tá dizendo aqui que o outro já tava de arma em punho e o outro partiu pra cima. Coloca aí quem tava no local. A gente não tava. Tu tava, Brito? Não tava. Tu tava, Rafa? Não tava. Eles que coloquem, certo? E outra coisa, mete o dedo no Rafa, pro Rafa acordar. Então, pessoal, olha só, nós estamos aqui meramente dando as nossas opiniões. Os fatos que nós sabemos são os mesmos fatos que vocês sabem. Eu não fui lá ligar para o Sacramento para entender o que aconteceu. Eu não fui lá na delegacia perguntar por que o delegado entendeu daquela forma. Eu estou aqui dando a minha avaliação isenta mesmo, porque eu realmente não fui atrás desse assunto. Eu só estou comentando o assunto porque vocês estão pedindo. Mas como eu estava dizendo, eu estava numa investigação, tinha um número de telefone que apontava para o Sacramento na época e tal, intimei o Sacramento na delegacia, ele teve lá, falou, não, esse número não é meu, ó. Há 3, 4 anos. Eu descadastrei esse telefone, meu número hoje é esse. E realmente, quando fui ver, era de uma outra pessoa. Mas sempre numa serenidade, numa tranquilidade e tal. Até mesmo esse evento do policial que ele baleou e acabou morrendo lá na região dos Lagos, a história está aqui, cara. A história foi contada aqui, ele foi absolvido. Ele ficou afastado das funções dele por um tempão e no final ele foi absolvido. O policial veio na direção dele já com a arma em punho e ele reagiu à época. Sobre esse fato, as informações que tenho são as mesmas que você tem, mas olha só, ele foi abordado por policiais e a gente tem N casos de policiais civis e militares
como foi o caso daquele Rafael Gideão, eu acho que é Rafael Gideão, que baleou o cara lá numa discussão na porta de um condomínio lá na Barra da Tijuca. Ele baleou o cara, não tinha uma justificativa, tá preso até hoje. É um policial civil que foi conduzido à mesma DH e foi preso e tá preso até hoje. Provavelmente, assim, se andar do mesmo jeito que tá, vai ser condenado. Assim, cara, sendo policial ou não sendo policial, sabe por quê? Eu tenho a mesma visão que tem que responder na medida da sua culpa. Se fez na maldade, se fez na covardia, tem que ser preso. Tem que ser preso. Sabe por quê? Amanhã ou depois pode ser eu e minha filha na pracinha. E pode ser um policial, porque algumas vezes sai desarmado. Pode ser um policial que tá passando por uma situação, fez uma leitura e dando um tiro em mim, na covardia. Eu não quero isso pra minha vida, não quero isso pra vida de nenhum cidadão. Assim, que a Polícia Civil apure, se residir culpa, culpa não, né? Se residir dolo, se residir algo que dê pra colocar no crime doloso, que ele responda ali na medida dele. Só que, assim, só pra finalizar isso, as informações que eu tenho são as mesmas que você tem. Então, deixa aqui a tua opinião. O que você acha que foi? O que você acha que foi? Teu amigo colocou aqui, falou assim... desculpa, tá, Rafa? Claro. O colega colocou aqui. Ele não tomou gravata, não. Ele matou o cara com o tiro pelas costas. Na informação, tem um cara que ele deu uma coronhada. E não é o mesmo cara que ele baleou. As informações que chegaram 2 caras para resolver a diferença, para tirar a diferença, para vir resolver o problema, ou pelo menos chamar a atenção dele de uma coisa que já tinha havido. Ele já estava de arma em punho, e aí começou a situação. Eu acho muito estranho ele com arma em punho, o cara dá uma gravata nele, tá, parceiro? É uma coisa bem complicada, porque se o cara deu uma gravata nele, se ele deu uma coronhada no cara, ele não sacou a pistola para dar a coronhada. E se ele estava engravatado por um cara, e pelo amor de Deus, gente, essas informações é que tá escrita, tá, ô Brito? Isso não sou eu que estou inventando, é que estava escrito aí. Se vocês procurarem aí, for ler também, vocês vão ver que eu não estou falando besteira, porra. A intenção aqui não é direcionar nada, né? Agora, é um problema muito sério, né, meu parceiro? Porque se ele pegou, o cara chegou, o cara entupiu pelas costas, ele simplesmente meteu a mão, o cara tá vindo, ele bum, 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 matou o cara. Infelizmente, Batata, hoje ainda, e eu não tô falando só de policial, não. Meu irmão, tu tá ali, percebeu uma confusão, esteja você nela ou não, alguém meteu a mão, cara, numa arma de fogo, e você tá desarmado, cara, não entra numa, cara. Não entra numa. As pessoas, infelizmente, e a gente acompanha isso, é quase que estatístico, as pessoas, infelizmente, só acreditam quando escuta o primeiro estampido. Quando escuta o primeiro bum, aí a pessoa, caraca, é de verdade. Essa pessoa, só que aí já desandou tudo, sabe? Tem ambiente que eu simplesmente, rapaziada, não frequento. Eu tenho 3 armas da polícia comigo. 3 armas da polícia comigo. Eu simplesmente, irmão, eu não sou o mais valente, mas também não sou o mais covarde. Então, esse tipo de ambiente, eu não frequento. Mas eu não frequento. Envolveu mais de 50 pessoas no mesmo lugar ali, eu não vou. Porque o policial que vai para esse tipo de ambiente está propenso a isso aí. Confusão, barulho, desentendimento. Infelizmente, nós vivemos no Brasil e as pessoas, hoje, elas veem uma pessoa armada e aí é que elas provocam, para ver até onde vai a coragem daquela pessoa. Talvez, se ele não tivesse metido a mão e tomado uma atitude, fosse ele o baleado. E aí, entre escolher se o baleado vai ser o policial ou vai ser outra pessoa, meu amigo, eu vou sempre escolher outra pessoa. E as pessoas falam assim, Batata, que história é essa de uma gravata e um tiro nas costas? O que eu falei para vocês do primeiro estampido? Quando se ouve o primeiro estampido, a galera vaza, e eram 3 pessoas. Hoje, tem uns adolescentes aí que parece que tomaram uma madeira de picanha, filho. Os moleques são gigantes. Então, eram 3 pessoas contra um policial. Então, assim, a gente tem que avaliar todo o contexto.
todo o contexto. Não é só... Porque todas as vezes que nós comentamos um fato que tem um policial envolvido, aí começa, vão passar pano, mas eu não posso condenar o cara aqui. Eu não condeno nem vagabundo, pô. Eu não condeno nem vagabundo que está sendo investigado, porque eu vou condenar o policial. Que já deu sua versão, que já teve numa delegacia, que apresentou sua versão, e um delegado de polícia, que é detentor de conhecimento jurídico profundo, decidiu por liberá-lo. E o Ministério Público até agora não opinou, mandando prender o Ministério Público, que não é da polícia, que também tomou conhecimento dessa notícia, não mandou afastar delegado nem nada? Não, Brito, e outra coisa, cara, se ele meteu a mão, parceiro, se meter a mão, dá, porra. Dá, porque o nego vai tomar a pistola, vai te esculachar, porra. E tem uma coisa, o Sacramento é aquele cara que dá... Eu acho que eu tô falando com o Rafa. O Sacramento é aquele cara que dá, mano. Foi o Brito? O Sacramento é aquele cara que dá. Se tu ficar de causada, dá, ele taca a bala, parceiro. E aí o nego fica pagando pra ver na porra do troço e entra na bala mesmo, meu irmão. Essa é a realidade. 3 homens partiu pra dentro dele. E se ele já tava de arma em punho, parceiro, e se encolhe. Se tu buscar o contato, vai tomar. Agora, o cara só tomou nas costas. Estranho, porque ele tá com um tiro na cara. Aí o cara falou assim, não, ele matou o cara pelas costas. Não, o cara tomou um tiro na cara, bicho. Na cara. E depois nas costas, não sei se foi nas costas. As histórias ainda estão... Como foi porra. Cada um vem gostar. Mas vou falar uma coisa assim, eu particularmente, cara, eu acho lamentável, eu lamento muito, minha solidariedade à família, as famílias aí que hoje choram a perda de um ente querido, independente de qualquer situação. Mas, assim, eu particularmente, assim, depois que eu entrei, um pouco antes de entrar na polícia, que eu sabia que estava no concurso, eu comecei a intensificar meu treinamento em artes marciais e tudo, para poder realmente não recorrer à arma de imediato, né? No momento de conflito, tal, não sei o quê. Porém, mesmo recorrendo a um treinamento, isso não evitou de alguns momentos eu realmente, numa situação de conflito, eu ter sacado a arma de forma precipitada. No momento que talvez eu não precisava ter sacado naquele momento, eu saquei de intimidar. Graças a Deus, em todos os momentos, a intimidação deu certo. O cara que estava do outro lado viu a arma, se intimidou, recuou, tal, não sei o quê, e não precisou prosseguir para algo. Agora, tem gente que não acredita que o cara vai ter coragem. Você duvida da coragem da pessoa, né? E essa é uma grande furada. Se o cara puxou a ferramenta, meu irmão, o cara tá com a arma na mão, não duvide da coragem do cara, porque você não conhece o cara. Então, não, você acha, porra, tá cheio de gente, porra, cheio de criança, um lugar desse aqui, o cara não vai ter coragem de dar um tiro. Pode ser que não tenha, tem muitos policiais que já sacaram a arma, entubaram e botaram, mas se ele tiver essa coragem, a sua vida acabou. Você só tem uma chance. Ou seja, você está apostando um all-in. Né? O cara... E eu acho que isso que aconteceu. Talvez o Sacramento, ele é um cara grande, tal, não sei o quê, talvez ele tenha sacado a arma ali, naquele momento ele sentiu aquela situação, resolveu sacar a arma antes, não sabe como é que ele estava ali, tal, não sei o quê, talvez precipitadamente, mas depois que ele sacou, cara, o cara que está ali do outro lado, quando resolve dar continuidade àquilo, provocar a situação, ou continuar encarando, tal, não sei o quê, aí você está colocando a tua vida em risco. Assim, não estou querendo assim, culpar a vítima, mas é uma situação que a gente precisa tomar cuidado. A vitimologia estuda justamente o comportamento da vítima, que acaba resultando, que acaba fazendo com que ela se torne a vítima, entendeu? Rafa, então, muitas vezes tem que ter essa atenção. É só para tu não perder esse ponto, que eu acho que é muito interessante. 3 pessoas, se eu meter a mão, meu irmão, eu não luto nada, eu tenho 1,66 m, eu sou pequenininho. Se eu meter a mão, se vir, eu vou entupir, parceiro. E se ele matou, se era 3, ele matou um, sorte pros 2. Irmão, se partir pra cima, eu não vou apanhar na frente da minha família por nada nesse mundo. Eu não vou. Pior é ser desarmado. Né, não vou. Meu irmão, se eu tô desarmado, a gente joga pedra. Pior, eu tô dizendo assim, o que eu penso às vezes assim, se eu saquei a arma e o cara partiu pra cima, eu falei assim, cara, eu não vou dar oportunidade pra ele me desarmar e eu ter que contar com a solidariedade dele
a minha vida ficar dependendo da solidariedade do cara. Pra sobreviver. Então, assim, eu dou também. Se eu puxar a arma, a ferramenta, e o cara partiu pra cima, não vai ter jeito. Eu vou Primeiro, 3 caras vêm me bater, eu não vou puxar a mão, não vou meter a mão. Lógico que eu vou apanhar em um cachorro. Eu vou ficar apanhando. Tu vai apanhar, Brito? Tu vai apanhar, Rafa? Ó, tem umas informações aqui do Leandro. Porra! Fala assim, ó. Mas de fato tem um vídeo que Sacramento tá com a arma na mão, empurra um cara pra ele se afastar. E o cara continua. Aí o outro fala, tá no vídeo ele com a arma na mão, mandando os caras se afastarem. Aí o outro fala, tem que averiguar se tem câmeras no local, vídeos gravados, etc. Aposto que o homicídio já tem todo o caso e vocês que têm vídeo mandem para a delegacia. Perfeito, Leandro. Leandro Souza fez uns 3 comentários aí super pertinentes. Acredito que logo, quando chegou lá, o delegado poderia ter preso ele, prendido ele em flagrante, e pela história ali, naquela história inicial, o delegado entendeu que não, cara, vamos instaurar um inquérito aqui para investigar e vai para casa, vamos ver. Agora, avaliando o local, cara, eu não iria a um local desse, não iria. Cara, eu sou policial, brother, eu fiz uma escolha, ninguém botou uma arma na minha cara e falou assim, vem ser policial e tal. Ninguém me obrigou. Eu estudei pra caceta, 1 ano e meio estudando, passei dentro das vagas, fiz um TAF, fiz exame psicotécnico, ninguém me obrigou. Tive várias oportunidades de desistir do cargo policial. Ser policial implica em outras escolhas. Esse tipo de ambiente não é um ambiente que eu frequentaria e tampouco levaria meus filhos e netos. Não é um ambiente que eu frequentaria. Então, assim, infelizmente ainda tem policiais, até mesmo policiais experientes e experimentados, como é o caso do Sacramento, que ainda se colocam nessa situação. E, assim, não adianta vir aqui falar, Rômulo, lá que isso, que aquilo, que o policial tem direito de ir e vir onde ele quiser. Beleza. Mas ir e vir em determinados locais implicam em consequências. E agora ele vai enfrentar as consequências dele, e aqui nenhum dos 3 que está nessa mesa vai poder fazer nada por ele. É ele, as investigações da Polícia Civil, o parecer do Ministério Público e a decisão, se for o caso, do Tribunal do Júri. E para quem acha que a gente tem que, não, porque tem que passar ação de mão, porque o cara tem que... Porque a polícia é corporativismo, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de Sacramento, não tenho nada contra ele. Mas eu não sou dono da mão dele, não sou dono da arma dele, não, meu irmão. Se ele fez o crime, ele paga o crime dele, parceiro. Cada um a banca do seu carvão, porra. Tem essa porra não, irmão. A arma é isso aí. Por isso que quando a gente fala, eu sou armamentista. Mas sou o seguinte, irmão. Eu acho que todo ser humano tem direito a arma para todo mundo. Mas é o seguinte, a lei vai ser o seguinte, se fizer cagada, hoje, fez cagada, já senta com 10 anos de cadeia. Ué, mas por quê, parceiro? Tu não quer o poder? Tu vai ter o poder da arma. Então, irmão, tua responsabilidade é dobrada. Tu tem direito à arma. Meu irmão, isso é uma luta. Eu vou sempre, eu sempre vou brigar por isso, cara. O cidadão de bem tem que ter direito à sua arma. Mas a pena tem que ser de 10 anos, 10 a 20 anos, porra. Quer disputar a tua arma? Disputa. Mas se pegar errado, dobrado. Dobrado. Porque o Estado te dá o direito, te dá o poder e lhe confere responsabilidade, porra. Essa é a função. Sim, perfeito. Bom, e é isso, gente. E outra coisa, o que a gente tem observado, tá, durante já muito tempo, é que quando tem um policial do outro lado, existe um mínimo probatório para ele ficar preso em flagrante, ele é preso em flagrante. Então, assim, para o Sacramento não ter sido preso em flagrante, não conhecemos os autos, tá? Não conhecemos os autos, não conhecemos as testemunhas, nem o que essas testemunhas disseram. Mas para ele não ter ficado preso, até porque o delegado hoje, que não prende quando tem que prender, ele não tem essa possibilidade de passar pano lá. O Ministério Público já afasta das investigações, assim, ó.